Saudações, conspiradores, iniciando mais um debate Realidade Fantástica, hoje abordando um tema que mesmerizou pessoas no mundo todo, porque há poucos dias atrás chegou ao solo marciano a sonda Perseverance, da NASA, surpreendendo o mundo com a qualidade das imagens, dos sons que enviou do planeta vermelho. E mais do que isso, inaugurando uma nova corrida espacial com implicações filosóficas, culturais, ecológicas, que pretendemos debater aqui com a equipe do canal Realidade Fantástica, trazendo sempre na boa companhia do Marcos Kuznick, astrólogo profissional, sócio fundador aqui do canal Realidade Fantástica, e do Márcio Slomp, também sócio fundador, jornalista, pesquisador em esoterismo e ciência. Mas antes de irmos juntos para Solo Marciano, você já sabe, você vai dar o seu like marciano, fazer a sua inscrição marciana e deixar também o seu comentário do que você está achando, do que você vai achar desse nosso debate. E não esquece do sininho também, que é muito importante para te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. Senhores, parece que estamos iniciando uma nova corrida espacial aí, não mais com 2 países, mas com uma multiplicidade de países tentando o seu quinhão aí no planeta vermelho. É verdade, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um debate aqui do canal Realidade Fantástica. E o que o Jamil falou, agora no dia 18 de fevereiro de 2021, passado, né? Dia 18, às 17 horas e 55 minutos, horário de Brasília, nós tivemos o pouso de mais uma sonda, né? De mais um artefato no planeta Marte, a sonda Perseverance, né, dos Estados Unidos, e que, como o Jamil falou, dessa vez surpreendendo bastante, até pela qualidade das imagens. Foi uma sequência fantástica. É interessante o seguinte, né, a gente vai até falar um pouco disso, logo após o pouso desse artefato, que viajou aí mais de 60 milhões de quilômetros para chegar até Marte, foi lançado em 30 de julho, né, do ano passado, 2020, havia toda uma expectativa de toda essa operação delicadíssima, que é o pouso em solo marciano. Então, se falava dos 7 minutos de terror aí que a sonda teria. Como a distância, né, dessa sonda, desse artefato com a Terra é muito grande, isso não pode ser controlado remotamente como se fosse alguém controlando um aeromodelo ou coisa parecida. Digamos, entre aspas, as decisões, as operações têm que ser feitas automaticamente pelo dispositivo. E foi um sucesso, transmitindo a primeira imagem, assim, decepcionou muita gente, que muitos reclamaram, viaja mais de 50 milhões de quilômetros e a imagem é pior do que o meu celular. Mas foi uma primeira imagem, né? Não estavam... Imagine, gente, para você transmitir, não tem uma banda larga, né? Não tem um Wi-Fi em Marte, né? Para você transmitir imagens é muito difícil. Foi uma imagem inicial de baixa resolução, mas depois chegaram outras imagens, inclusive um filme fantástico, mostrando a abertura do paraquedas, o procedimento de descida. Então foi um evento, um feito tecnológico bastante interessante. E essa sonda vem a se somar, né, a outros artefatos que já estão chegando a Marte, ou se aproximando do Marte a partir dos anos 60 e pousando no planeta vermelho a partir dos anos 70. Então foi um feito fantástico, né, e que chamou a atenção do mundo durante essa semana que passou. Eu queria que o Márcio comentasse agora, Márcio, o porquê desse renovado interesse da corrida espacial. Por que Marte? Fala um pouquinho do dispositivo que chegou lá, que é um rover, né? Quanto que custou, quantos quilômetros teve que enfrentar para chegar até lá. Fala um pouquinho antes de a gente ir para os aspectos filosóficos que são importantes, né? Por que é importante, afinal? Vale a pena ir para Marte nesse momento? Mas fala um pouquinho. Realmente, a gente está vivendo aí... Boa noite a todos, né? A gente está vivendo aí essa nova corrida espacial. E é interessante a gente ficar analisando, né? Nós não somos um programa de ciência, um canal que fala de ciências, né? Mas não deixa de ser algo impressionante, e nós não podemos nos furtarmos a falar sobre isso, porque é realmente fantástica a tecnologia, a que ponto chegou o ser humano de lançar esses equipamentos uma distância
tão grande, como o Marcos falou, por conta própria ele sabe se virar lá no pouso, mandar as fotos, são 19 câmeras esse rover, né, esse aparelho que está lá. E é impressionante, né, que se você pensa que há mais ou menos 200 anos atrás a humanidade estava sob o lombo de cavalos, né, e agora chega a esse nível, né. A gente até vai falar um pouquinho depois sobre talvez essa disparidade, esse crescimento tão exponencial da tecnologia, do conhecimento tecnológico do ser humano, e em questão de espiritualidade, talvez não tenhamos alcançado aquilo que seria desejável, mas essa fica para o lado mais filosófico, né? Vendo a questão dessa corrida espacial, nós temos aí novos players nessa corrida. Nós temos os Estados Unidos, que é de praxe, né? A Rússia já não está mais, não tão forte, pelo menos, ela está em parceria com a Europa. A gente nota aí que a China está muito forte. Recentemente ela mandou um rover também para o lado obscuro da Lua, né, que foi um fato também inédito, e agora também chegando a Marte. E é impressionante você ver, eu até fiz questão de abrir aqui no computador o programa da NASA sobre Marte. É interessante eu estar pensando por que nessa corrida, por que Marte, né? Por que causa esse espanto, essa vontade de Marte, né? E diz muito bem aqui na missão dessa Mars 2020 que a exploração de Marte oferece aí uma oportunidade científica, eles dizem, né? De poder explorar esse planeta, de quem sabe ver como o passado desse planeta pode refletir no nosso planeta, até para a questão de preservação, né? Algo a se pensar. E também do ponto de vista estratégico político de Estados Unidos sempre estarem à frente, não só ele, mas os outros países também agora querem competir, e estar à frente e estar explorando. É bom politicamente e é bom cientificamente. Mas realmente é impressionante, né, como o homem chega a esse ponto. A gente vai poder discutir daqui a pouco um pouquinho mais. Marquinhos, você que é o nosso historiador, eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva dessa atração que Marte exerce sobre a humanidade, e talvez até muito mais do que a Lua, porque Marte vem povoando os sonhos, né, de cientistas, mas também de escritores, de poetas, de filósofos, até chegar na concretização desse sonho. Então, faz uma retrospectiva para a gente. Então, pessoal, bom, o planeta Marte, identificado como planeta, né, como astro errante, ele é conhecido desde a antiguidade, certamente, né, é um dos astros que mais chama atenção no céu. Nós chamamos de Marte, herdando da tradição romana, que pela sua cor avermelhada, né, desde a tradição greco-romana, associava ao deus da guerra. Tem toda uma significação no campo astrológico, que a gente não vai entrar, né? Hoje a gente vai acabar nos atendo mais a alguns aspectos científicos de Marte. Mas a questão da vida em Marte, e até do sonho, né, da vida inteligente em Marte, ela começa a se desenvolver muito, claro, com a invenção do telescópio. Já no século XVII, no fim do século XVII, se percebeu que Marte tinha calotas polares, né, como a Terra. E já no William Herschel, o astrônomo que no fim do século XVIII, foi quem descobriu o planeta Netuno, Urano, né? William Herschel descobre Urano, e ele percebeu que essas calotas aumentavam e diminuíam. Então mostrava que existiam também estações em Marte. Em 1877, um astrônomo chamado Giovanni Schiaparelli, ele começou a observar os famosos canais de Marte. Usando o telescópio que ele dispunha naquela época, ele começou a perceber uma série de linhas que partiam, que ele interpretou como partindo dos polos e cruzando o planeta. Isso gerou um frisson, porque se imaginou que começou a ser interpretado que poderiam ser construções artificiais feitas por uma civilização avançada, né, uma gigantesca obra de engenharia na tentativa de trazer a água dos polos para a aridez da paisagem marciana. No fim do século XIX, um dos maiores defensores dessa tese dos canais de Marte e da possível existência de vida inteligente em Marte foi o famoso astrônomo americano Percival Lowell.
Percival Lowell foi um grande divulgador da ciência, um grande incentivador da astronomia nos Estados Unidos, graças, em parte, aos esforços deles, que nos anos 30 foi descoberto, né, por um outro cientista, o planeta Plutão, né, que hoje não é mais considerado planeta, mas o Lowell era um entusiasta dessa ideia. Ele escreveu, se não me engano, 3 ou 4 livros só falando desse tema de vida em Marte e dos canais de Marte. E isso acabou entrando muito forte dentro do imaginário das pessoas. Não só do imaginário do cidadão comum, que começou a imaginar a possibilidade de que Marte fosse povoado por seres inteligentes, como a própria ficção começou a colaborar para colocar mais interesse nisso. Então, o H.G. Wells, né, escritor britânico, ele vai escrever A Guerra dos Mundos. Em 1897 vai ser publicada A Guerra dos Mundos, na Inglaterra, falando de uma invasão marciana, né, de seres marcianos que invadem a Terra. E que, anos depois, já nos anos 30, o Orson Welles, né, no dia 30 de outubro, véspera do Dia das Bruxas nos Estados Unidos, de 1938, vai fazer o famoso Guerra dos Mundos no rádio, onde as pessoas vão acreditar que os Estados Unidos estava sendo invadido por marcianos. Então, esse tema dos marcianos, ele vai ser muito forte dentro da ficção científica, dentro da cultura popular, centenas de livros, revistas, filmes, ainda nos anos 80, Marte Ataca, né? Até hoje, o sinônimo de extraterrestre, algumas pessoas falam os marcianos. Mas o fato, gente, é que Marte, ele se assemelha em muitos aspectos à Terra, então ele acaba sendo muito candidato a abrigar algum tipo de vida, né? Embora Marte tenha mais ou menos a metade do tamanho da Terra, mas ele tem um dia de cerca de 24 horas, né, muito parecido com a Terra, tem calotas polares, e os canais de Marte, enfim, não existem, né? Era uma ilusão de ótica. As sondas que chegaram a partir dos anos 60 mostraram que não havia os tais canais, porém mostraram que houve água em Marte, né? Que houve rios, existe uma série de acidentes geográficos em Marte que mostram que Marte, num passado geologicamente distante, pode ter abrigado água corrente, líquida, e, consequentemente, ter abrigado vida. Então, o interesse, né, se nós olharmos outros planetas próximos, por exemplo, o planeta mais próximo da Terra é Vênus, só que Vênus é um verdadeiro inferno, né? Altíssimas pressões, temperatura de superfície próximo mais de 400 graus, chuva de ácido sulfúrico, então é bastante improvável, embora ano passado eu tinha falado de nuvens de fosfina em Vênus, que podem indicar alguma atividade biológica, mas de todos os candidatos até uma futura colonização e uma futura... Não tem como, com a nossa tecnologia hoje, pousar astronautas na superfície de Vênus. Mas em Marte é possível, né? Está nos planos, essa nova corrida espacial, né, que o Márcio falou, e agora tivemos, né, falando na última semana, a aproximação de 3 engenhos, né, sendo a sonda Perseverance a que tocou, mas também, né, uma missão chinesa e uma missão dos Emirados Árabes. Então, todo esse histórico, né, faz de Marte um candidato, o primeiro candidato dentro da exploração espacial interplanetária. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Márcio, eu só gostaria de acrescentar que esse frisson que Marte começou a causar, né, Marquinhos, aí final do século XIX, começo do século XX, atingiu, inclusive, algumas personagens do que a gente chama de pseudo-esoterismo, né? Nós vimos no documentário dedicado a Krishnamurti, que o seu mestre, à época, né, o Charles Webster Leadbeater, propalou que tivera feito uma viagem astral até Marte, não só conversaram com marcianos, como apreciaram a civilização marciana, as plantações, as casas, né? Porque a coisa era realmente muito forte, né? Claro que depois se provou que era uma falácia a história do seu Leadbeater, né? Mas, Márcio, vamos partir agora, começar a abordar a questão filosófica, porque, veja, são 2,2 bilhões de dólares gastos, né, só para pôr essa sonda Perseverance. Imagina o que a China vai gastar, a Europa e etc. Milhões de quilômetros para chegar até lá. Claro, as perspectivas do ponto de vista científico são fantásticas,
Muitas pessoas defendem dizendo que o que vier daí vai melhorar a nossa medicina, vai melhorar a nossa química, a corrida espacial traz muitos benefícios, mas é o momento que a Terra passa, é o momento de gastar tanto dinheiro, tanto esforço, sonhando em colonizar um outro planeta quando a gente está destruindo o nosso? Essa é a grande questão, né, Jamil? A questão... Eu fico até, só antes de entrar nesse assunto, mais especificamente, eu fico pensando que isso se deve, Marte está no conceito coletivo, acho que isso explica muito o porquê dessa vontade tão grande de se explorar Marte, porque, só brincando assim, você vê as fotos lá, é um país feio, um planeta feio, é árido, a temperatura pode chegar a menos de 100 graus, o ar, se tiver oxigênio muito rarefeito. Então, é difícil imaginar que seriamente as pessoas, hoje em dia, alguém está pensando, inclusive, em colonizar Marte. Mas a gente tem um planeta que ele foi todo construído de maneira a dar o suporte perfeito para todos os seres que vivem aqui. Um planeta lindo, né? E que merece muito mais nossa atenção, a meu ver. Eu não tiro o mérito dessa corrida espacial, da tecnologia, como eu falei, há 200 e poucos anos, os homens estavam andando a cavalo e hoje estão mandando naves, estão mandando robôs para Marte, para a Lua. Maravilhoso. Só me faz pensar que como que a gente está olhando para o nosso planeta, né? A gente vê hoje aí que a natureza mesmo está mostrando que está tentando se equilibrar, várias catástrofes naturais. Então, a gente precisa, a meu ver, olhar um pouquinho para dentro e tentar fazer dessa Terra cada vez melhor para a gente, porque não existe um plano B. Eu não consigo ver que Marte, uma vez, mesmo que seja colonizado, não tem como ir tanta gente para lá. Pode ir alguns. Nós temos até um exemplo do Elon Musk, né, dono da Tesla, do SpaceX. Ele fala assim para todo mundo ver que o objetivo dele é colonizar Marte e ele quer morrer lá. Se ele não morrer em Marte, ele não terá cumprido sua missão. Mas quantos poderão ir, né? Esse plano B não existe. Não dá para pegar um Uber espacial para ir para Marte, se alguma coisa der errado aqui. Fora alguma catástrofe natural, um meteoro, alguma coisa fora do nosso alcance, eu acho que nós temos todas as condições de manter a nossa Terra habitável. Não só para nós, seres humanos, mas para todos os seres que vivem aqui, em harmonia, em equilíbrio. Marquinhos, puxando esse gancho do Márcio, a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que é apenas por amor à ciência que essa corrida está acontecendo. Existem forças, né, intestinas aí, políticas, de dominação política, né, a velha vontade do ser humano de dominar os outros, o impulso, né, a pulsão exploratória, né? Como é que você vê isso como historiador? É lícito todo esse dinheiro, todo esse esforço, toda essa, aparentemente, guerra tecnológica, quando você tem pessoas chorando de fome do nosso lado e a gente não faz nada? Você tem pessoas na África morrendo por não ter pão, né? E a gente maravilhado em conquistar outro planeta. Como é que você vê isso? Eu penso assim, Jamil, olha só, você citou assim o exemplo da África, a gente pode até falar em Brasil, né? Hoje nós temos, infelizmente, milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Com certeza que a poucas quadras de onde nós estamos existem pessoas, irmãos nossos, passando fome. E não é porque não tem comida. Comida tem para dar de comer mais do que o dobro da população da Terra. Então, se não tem pessoas passando fome, não é por falta de comida. Na questão da exploração científica, eu penso assim, se você pegar o orçamento militar dos Estados Unidos, ele é quase trilionário, orçamento anual. Então, o que se gasta em exploração espacial, por exemplo, é uma fração insignificante do que se gasta, por exemplo, em armamento. Então, se nós tivéssemos uma condição geopolítica melhor, nós poderíamos, sem peso na consciência, gastar esforço, milhões de horas de trabalho, bilhões de dólares, que seria um dinheiro bem empregado, porque ainda assim teríamos dinheiro para investir em pesquisa científica de doenças, né, doenças que matam muitas pessoas, né, pesquisa básica, para erradicar a fome.
né, para trabalhar com educação. Então, na verdade... Preservação ambiental, né, Marcos? A questão ambiental também, isso que o Márcio falou, é sensacional. Veja, toda vez que eu vejo uma imagem da paisagem desolada de Marte, né, que desde que a sonda Viking 1 pousou em Marte em 1975, né, 1975 pousou a sonda Viking 1 em 2 para mandar as primeiras imagens até coloridas do planeta Marte. Você vê a mesma coisa, né? Aquela paisagem pedregosa, avermelhada, desolada. Isso pode ser o futuro do nosso planeta. Em Marte, aconteceu por questões naturais, né? Hoje se sabe que possivelmente os ventos solares pode acontecer antes por uma questão do homem, né? Tanto que muita gente diz que nós entramos no antropoceno, né? Uma nova idade geológica que é a alteração do clima pela ação do homem. Então eu penso o seguinte, Jamil, que hoje claro, um projeto científico desse calado, dessa envergadura, como foi a corrida espacial desde os anos 60, ele acaba mobilizando muita gente, acaba desenvolvendo tecnologias por efeito colateral, né? Muitas das coisas que hoje usamos no dia a dia foram desenvolvidas com outra finalidade. Então, claro, o elemento político, a necessidade de se conquistar, nos anos 60 foi bem claro, o orçamento da NASA nos anos 60 era colossal, se comparado com hoje, tanto que depois muita gente pergunta, porque o homem não foi para a Lua depois dos anos 70, né? Simplesmente porque naquela época existia um esforço brutal ligado a essa corrida espacial. Hoje a gente está vendo, né, o Márcio, novos players aí, né? A gente tem a China entrando de forma forte, a gente tem os Emirados Árabes, a gente tem outras potências. Mas eu vejo isso, Jamil. Eu acho que se a gente for tirar dinheiro de algum lugar, que seja tirado dos armamentos, né? Que seja tirado da especulação financeira, que seja tirado de uma série de outras coisas, e porque esse dinheiro empregado na ciência da exploração espacial, ele é uma pequena faixa. Então, não é falta de dinheiro, não é falta de recurso. Hoje as pessoas passam problemas no mundo por falta de vontade política. Então tem todo esse espectro. Agora, claro, como você falou, não podemos ser ingênuos, né? Nos Estados Unidos se pratica em outros países também, mas toda vez que você gera uma missão como essa e outras, você vai mobilizar centenas de indústrias que vão, na verdade, alimentar a economia, vão gerar empregos. Então, tem um viés econômico, tem um viés político. Eu acho que o Jamil acho que passou muito por isso. Nós que víamos muito lá aqueles programas Cosmos do Carl Sagan, né, lá nos anos 80, e o Carl Sagan era uma das pessoas diretamente envolvidas nessas missões da NASA dos anos 70, nós tínhamos uma visão, né, Jamil, muito romântica ainda da exploração espacial, né? Você lembra que nós fizemos na cidade de Ponta Grossa, participamos da comemoração dos 20 anos de chegada do homem à Lua, né? Agora já fez 50, né? Foi em 89, no simpósio para o homem do terceiro milênio, que a ocasião era comemorar os 20, como um evento da área de aquário, né? Fizemos esses dias um vídeo sobre a área de aquário. Então, eu acho que a questão do recurso, ele não é mal empregado, porque existem outros locais que está sendo gasto muito mais recurso, aí sim, né? Por exemplo, no uso absurdo da tecnologia para fins bélicos, militares, quando poderia estar produzindo comida, né? Poderiam estar... Né? Pode falar, Marcos. Inclusive, né, só para pegar um gancho no que você falou, que é muito interessante, que além de todo esse aspecto de uma corrida espacial, vamos pegar os Estados Unidos, né, de fazer todo esse processo para levar esse robô lá, movimenta uma indústria paralela enorme, com muitos benefícios para a própria humanidade. E além desse benefício prático, eu vejo também que quando você vê imagens, o mundo se depara com imagens muito reais, muito boas,
de Marte, né, o equipamento, você começa a pensar, ter uma visão assim, um certo ufanismo, né, vamos dizer assim. Você se sente bem, poxa, nós fazemos parte de uma humanidade que é capaz de fazer isso. Isso também gera um benefício um pouco abstrato, não é tão palpável, mas acho que isso também é interessante. Então, só para reforçar, não é dizer que está errado fazer isso. Talvez fazer isso e também outras coisas que a gente pode olhar com mais cuidado aqui dentro, aqui na Terra. Eu lembro, não, só lembrando, Jamil, até nessa parte, eu lembro que num livro do filósofo, né, português, Boaventura de Souza Santos, ele tem um livrinho que chama Um Discurso sobre a Ciência, e ele começa discutindo algumas questões dos méritos da ciência, e já ele fala que já na época do Jean-Jacques Rousseau, né, lá no século XVIII, a resposta, mas a ciência, né, está contribuindo para a melhoria moral do ser humano, e a resposta do Rousseau era um redondo não, né? E aí, talvez, para o nosso espanto, foi aquilo que o Márcio colocou no início, quer dizer, há 200 anos atrás, não havia energia elétrica, não havia, a energia a vapor estava começando a dar os seus primeiros passos, e hoje a gente está conseguindo fazer prodígios. Ainda assim, nós estamos se debatendo com questões morais muito básicas, né? Alguns acham até que houve até um declínio em alguns pontos, né? Então, existe essa disparidade. Por um lado, nós conseguimos mobilizar forças, coragem, recurso, para alcançar grandes feitos do ponto de vista não só da exploração espacial, mas científico e tecnológico em geral. Por outro lado, nós ainda estamos se debatendo com questões muito básicas realmente, né, Jamil? Com certeza. Aí fica um grande enigma, né? Sem a gente coibir esse avanço fantástico da ciência que nos beneficia a todos, de certa forma, talvez não a todos, né? Mas beneficia a humanidade de certa forma. Não se esquecer, como falou o Márcio, do nosso quintal, né? Do nosso planeta mãe, da nossa Gaia, da nossa própria sobrevivência. Agora, não dá para deixar de trazer, senhores, uma questão ufológica na questão de Marte, porque vocês sabem que se popularizaram, acho que desde a década de 60 ou 70, quando as primeiras fotos começaram a chegar, a famosa esfinge de Marte e a famosa pirâmide que parece existir em solo marciano, né? Existem ufólogos formados, atuantes, hoje em dia, que juram que há uma pirâmide ali, há uma esfinge, oriundas de uma civilização que deixou um legado e que agora, quando chegarmos lá, nós teremos um espanto, um susto. Como é que vocês veem essa questão que não tem como não abordar, né? Olha, eu pessoalmente vou pensar, acredito assim, Jamil. Eu lembro que lá naquelas revistas Planeta, né, dos anos 80, volta e meia aparecia aquilo, e eu ficava maravilhado, né? E volta novamente com força essa questão de uma civilização marciana, ou que não estivesse mais lá, mas que fosse em ruínas, então, né? De uma civilização que existiu, não tem mais. Mas nesse caso específico das pirâmides de Marte e daquele famoso rosto de Marte, eu penso que é um caso de pareidolia mesmo, né? Que veja, a superfície marciana coberta daquela quantidade brutal de rochas de todo jeito é a mesma coisa que você olhar para a nuvem. Daqui a pouco você vai começar a identificar padrões de coelhinho, né? A cara da tua sogra, várias coisas vão aparecer ali, porque a mente humana ela tem essa questão. Eu não descarto totalmente, porque nós sabemos muito pouco, né, sobre realmente a superfície de Marte. Nós estamos engatinhando. Claro que existe a teoria da conspiração, que vai dizer, não, o pessoal já chegou lá, já sabe, já esconderam um monte de coisa. Gente, e isso é uma coisa que nós vivemos repetindo aqui no canal Realidade Fantástica. O nome já diz, a realidade fantástica. Muita coisa está acontecendo aí que nós não sabemos. Agora, o fato de nós admitirmos, por exemplo, que de repente pode ter havido isso, mas nós temos que trabalhar com os dados concretos de que nós temos e que se apresentem evidências, então. Eu acho um exercício interessante, né? Eu acho que a gente deve continuar sonhando, deve estar aberto às possibilidades, mas nesse caso específico de Marte,
Eu acho que o que nós temos de concreto agora é isso, né? Quer dizer, eu estava lendo, né, esses dias a quantidade absurda de imagens que são geradas, às vezes 200 mil imagens durante uma missão. E podem surgir, e que são disponibilizadas ao público, né? São imagens de acesso público, por ser uma... Claro que, novamente, vai ter aquelas pessoas da teoria da conspiração que vão dizer, não, é público aquilo que o governo americano quer mostrar. De repente, a foto do marciano andando lá, correndo na coisa, eles não mostraram, né? Mas nós temos que trabalhar com o que temos. Eu acho que é lícito abrir, nós sabemos muito pouco, né? Estamos arranhando, né, a superfície agora, mas, de qualquer maneira, nesse caso específico, eu acredito que é um fenômeno realmente de pareidolia, né? Aquilo que você acaba identificando padrões onde, na verdade, parece que não tem. O que você pensa disso, Márcio? Eu acho que seria maravilhoso, né? Se tivessem realmente, eles disponibilizassem essas imagens, né? Mas eu vou por uma direção assim, eu acho que, até pegando ao lado mais jornalístico, né? Sempre alguma coisa editada, né? A gente não dá para dizer que também que os americanos vão, ou americanos, ou chinês, ou agora os árabes vão colocar todas as imagens à disposição do público. Acho que alguma coisa, talvez eles possam fazer o que muito se fala em acobertamento. Não é Marcos também não é uma teoria da conspiração, mas é um pouco lógico achar que eles não vão disponibilizar todas as imagens. Se veja, só os Estados Unidos já é a 5ª missão para Marte. Já foram mandaram vários outros equipamentos lá, milhões de fotos, eu acredito. Se fosse para confirmar isso, já teria confirmado. Só tenho dúvidas se seria exposto já ao público. Embora a gente veja aí na direção ufológica, que você puxou o assunto, Jamil, que a gente vê que o próprio governo americano já está começando a liberar muitas coisas que negava há alguns anos atrás. Então, pode ser que realmente agora, principalmente agora com esses novos equipamentos, com as imagens, inclusive tem um drone junto com esse rover, que está lá agora, que foi lançado com a Perseverance, tem um drone também que vai fazer imagens aéreas. Quem sabe a gente possa ter imagens muito mais fidedignas, e seria interessante, hein? Descobrir algumas construções, umas pirâmides, umas esfinges, por lá seria maravilhoso. A gente espera que libere as imagens. Com certeza. Antes de fazer uma pergunta interessante para o Marquinhos, se vocês pensarem, senhores, né, o homem manda equipamento quase que autogerível, né? Ele é quase uma espécie de IA, né? Inteligência artificial que tem condição de tomar decisões sozinho, né? Mas não deixa de ser também controlado remotamente, né? Isso a civilização, né, ainda engatinhando na conquista espacial. Não haveriam outras civilizações que também estão mandando seus aparelhos aí remotamente guiados, com muito mais sucesso, com muito mais tecnologia, aí fica, né, a questão ufológica, né? Será que muitas dessas sondas, dessas naves que por vezes aparecem, e hoje a gente tem provas cabais de que alguma coisa está acontecendo, também não seriam veículos de outras civilizações que estão nos estudando, se nós já estamos fazendo isso, né? Essa conquista. Marquinhos, você está dando agora um curso, você vai abrir novamente um curso de formação em astrologia básica, né? Que é um curso fantástico, para mim é o mais completo do Brasil, né? Para todas as pessoas. Vamos aproveitar a oportunidade desse curso que está com inscrições abertas, você consegue aqui na descrição desse vídeo, né, as informações sobre esse curso fantástico, que dá a oportunidade não só de você se tornar astrólogo, mas também, quem sabe, conseguir uma nova profissão. Astrologicamente, Marquinhos, Marte, né? O que nós podemos falar do planeta Marte astrologicamente? É curioso, Jamil, que muitas pessoas tentam rivalizar, né? A dizer que astronomia e astrologia são coisas antagônicas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, a astronomia, né, que é a ciência, efetivamente, que estuda objetivamente, né, cientificamente os fenômenos, ela tem seu campo. A astrologia já é um campo religioso, simbólico, filosófico. E dentro desse campo, o planeta Marte ele é muito interessante no mapa astrológico, porque ele demonstra muito do nosso ímpeto, né? A gente costuma dizer que onde Marte está no mapa, principalmente no mapa do homem, mostra uma representação do ego masculino, e no mapa da mulher acaba mostrando muito da representação que aquela mulher tem do masculino, mas também
tem relação com a descrição da sexualidade, da agressividade, né? Marte é o deus da guerra, né? É Áries, né? Marte é sangue e aço. Então, ao seguir Marte no mapa astrológico, ele vai nos apresentar vários elementos importantes da forma como uma pessoa age e de várias representações arquetípicas, com certeza. Como o Jamil falou, né? Eu não sou astrônomo, sou astrólogo. Minha área de formação acadêmica é história, na verdade, mas atuo como astrólogo. E, para quem tiver interesse, podem dar uma olhada aqui no link da descrição, que nós estamos oferecendo mais uma edição do nosso curso online de astrologia para você aprender também a fazer uma interpretação do mapa astrológico. Com certeza, e se você quiser também, conheça na descrição aí desse vídeo como você faz parte da nossa escola do Realidade Fantástica, o nosso grupo seleto de estudos de esoterismo, que é o portal Realidade Fantástica. Lá você tem aulas didáticas de esoterismo, há um custo de R$19,90 por mês, sendo o primeiro mês grátis, para você estudar de casa, no celular, no computador, quando e onde você quiser. Márcio, para a gente encerrar, né, partir para o encerramento, o que nós podemos tirar de conclusão? Cientificamente a gente já falou da importância, mas filosófica, existencial, desse momento que nós estamos vivendo, né? Todos olhando para fora, né? Olhando para um outro planeta, para essa conquista que é fantástica, que estamos tendo, mas talvez se esquecendo de olhar para a nossa própria casa. Como é que você fecharia esse debate, essa discussão? É isso aí, reforçando que eu sempre gostei, né? Acho que não estou sozinho, né? A gente sempre olha para o céu, a gente tem essa lembrança atávica. Quem não se deparou, ficar olhando uma noite estrelada, né? Ficar imaginando como são os outros planetas. E quando o homem conquista algo tão grandioso como isso, né? Como essa chegada a Marte, não é a primeira vez, mas talvez seja a mais relevante, porque hoje nós temos aí a comunicação para todo mundo. Você consegue unir as pessoas numa mesma visão. E isso é fantástico do ponto de vista, como eu falei, sentimento realmente de realização do ser humano, do crescimento, da inteligência, o dom divino, né? A inteligência, a perseverança, você pular obstáculos, vencer obstáculos para poder chegar mais longe, ter planos e construir isso, né? Tá aí o exemplo. Mas volto a falar que acredito ainda que a parte tecnológica cresceu muito rapidamente. Nós temos aí a internet, nós temos a ciência no modo geral, mas espiritualmente nós ainda devemos trabalhar um pouquinho mais, né? Talvez focar um pouquinho mais nisso. Como um conjunto da humanidade. Hoje nós estamos vivendo uma situação complicada no mundo, sanitária, né? Isso que poderia nos unir mais, às vezes parece que afasta, né? Quando na verdade o ideal assim, o ideal filosófico, o ideal de alma seria realmente uma união mundial, o bem coletivo que passa pelo respeito, pela harmonia com cada ser humano, a harmonia com os seres, os animais e as plantas, e mantendo a nossa casa em ordem. Eu acho que o plano A, sempre o plano A, manter a nossa casa em ordem para o bem de todos que aqui vivem, preservando e depois explorando por aí, mas não pensar que será uma outra casa. A nossa casa é aqui. Maravilha, Márcio. E você, Marquinhos, suas palavras finais aí do nosso mais um debate que eu acho que gerou reflexões para os nossos amigos fantásticos em casa ficarem agora, né, pensando, tirando suas próprias conclusões. Como é que você fecha esse debate, Marquinhos? Eu vou aí na linha do Márcio, né, dizendo que não tem plano B. Né? Não devemos ficar olhando para Marte nesse momento, achando que vai ser nossa casa, né, vai ser colonizado. Eu acho que vai ser uma grande fronteira, vai ser um ponto de grande aventura humana, de descoberta, de reflexões, de desenvolvimento científico, mas nossa casa, nesse momento, né, é aqui, devemos cuidar dela, devemos cuidar dos nossos irmãos, né, devemos não esquecer, né, de olhar para o céu e alimentar esse desejo, né, de ir além, né, de ir às estrelas, mas também não devemos descuidar de tudo que o planeta tem a nos oferecer. Mas, enfim, é isso, gente. Vamos realmente esperar uma grande aventura espacial, mas tendo consciência de que temos que cuidar da nossa casa mais do que nunca.
Perfeito, pessoal. Só para mais um complementinho aí, se você me permite, o Marcos aí falando, eu lembrei do Dr. Martin Luther King, que ele dizia já na época, né, logo após a conquista da Lua, né, pelos americanos, que o homem conseguiu chegar à Lua, mas não consegue viver em harmonia com seu vizinho, né? Então, foi uma grande reflexão na época que vale para hoje ainda. Eu lembrei agora até de um outro filósofo, né? Entre aspas, o Bono Vox, lá do YouTube, que uma vez ele falando, né? Pô, ele como irlandês, né? Que, pô, esses americanos, eles colocaram o homem na Lua, mas agora é a hora de trazer o homem de volta para a Terra, né? Trazer de volta para a Terra. Então, eu acho que tudo isso é emocionante, né? Eu acho que nós somos uma geração, eu, o Jamil e o Márcio, que nós somos filhos da era espacial. Nós nascemos no boom, né, do começo da exploração espacial, e a gente está impregnado seja pela cultura, pelo cinema, e a gente tem talvez uma fascinação maior do que as gerações mais recentes que acabaram se fechando no seu mundinho, né? Nós temos ainda, espero que isso venha a reacender, mas de qualquer maneira temos que fazer o dever de casa, e se for para chegar em Marte ou em outro planeta, levar o que seja melhor em nós. Perfeito, senhores. Creio que foi um debate muito enriquecedor, né? Sempre na companhia de você que nos acompanha, que prestigia o canal. Sem você, o canal Realidade Fantástica não existe. E você já descobriu porque nós saudamos vocês como conspiradores, fizemos um programa sobre isso. Vamos juntos, então, conspirar, respirar juntos, né? Conspirar é respirar juntos, para que tenhamos não só uma exploração sideral, uma exploração espacial pacífica, mas que, sobretudo, tenhamos um movimento de conservação, de celebração da vida, dessa vida tão frágil que temos aqui, né? Ao nosso redor, que nos envolve, o nosso planeta mãe, a nossa Gaia, que mais do que um corpo rochoso, quiçá seja um ser vivo, que respira, que também sente, e com o qual nós podemos entrar em comunhão. Esse foi mais um debate do canal Realidade Fantástica, e claro, você não esquece novamente de se inscrever no canal, se você não for, aciona o sininho, deixa o teu joinha e escreve aí o que você achou do debate e responda pra gente. Vale a pena ir para Marte nesse momento? Dá para conjugar a ambição científica, mas também os graves desafios humanitários que nós temos? Deixa aí tua opinião, nós vamos ler todas, e nós temos a tradição de tentar responder todas. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até mais.